foi perguntado para ele: você queria tempo para treinar? Você ganhou. Você queria tempo para os jogadores descansar? A maioria deles descansaram. E aí o que você entrega é o pior jogo do ano. E aí, São Paulo, o que aconteceu? Não sei. O Bragantino foi melhor. Se ele, que teve 10 dias entre descanso e treinamento, estava na beira do campo, andando para lá e para cá, parecendo que bota um motor no cu, para lá e para cá, viu os jogadores, teve a oportunidade de levar para o intervalo e conversar com os jogadores e entender o que aconteceu. Se ele não sabe o que aconteceu, eu vou saber? Quem é que vai saber? Não sei. Só sei que é o seguinte. Primeiro, para mim, houve um erro de estratégia. Tá? Eu não vi jogos do Bragantino. Não sei qual é a característica do Bragantino. A única coisa que eu vejo do Bragantino foram os melhores momentos de jogos. Que isso é muito superficial para você analisar uma equipe. Mas se eu trabalhasse com isso, eu ia ver os últimos 3 jogos na íntegra. Eu ia gastar lá minhas 6 horas só assistindo o jogo do Bragantino. Porque é o seguinte, há uma falácia, e a gente também defende isso, de que todos os times que enfrentam o Flamengo jogam recuados. Todos. E me parece que não é bem assim. Não é bem assim. Vai ter os afoitos que não vão jogar assim, tá? A gente já enfrentou times assim. São minorias? Sim, é minoria. Mas tem. Quando ele escala esse time, para mim, ele dá a entender de que ele vai jogar com a posse de bola. E aí ele é surpreendido pela intensidade e pelos avanços do Bragantino. Para mim, começa um erro de leitura grosso. De alguém que teve 10... Se ele tivesse só 3 dias, eu até diria para você, pô, não tem tempo, o cara tá ali tentando ajeitar a equipe, aí tem que fazer a leitura da outra time. Tudo bem, mas ele teve 10 dias para, entre os treinamentos, sentar o cu dele na televisão, só sentar o cu dele chileno, argentino, sentar o cu dele na televisão e assistir como joga o Bragantino. Principalmente, como joga o Bragantino no estádio Xabi Nabi. Como é que ele joga nessa porra desse estádio? Como é que é? Molha o campo? Como é que é um jogo rápido? Como é que é? Como é que é esse time? Como é que é a escalação normalmente? Quem são os desfalques? Pô, quando tem esse desfalque, joga assim. Qual é o estilo do Paulo Caixinha? Mas perdeu um time, tomamos de 4-0 com um time treinado pelo Paulo Caixinha. Mas beleza, tá bom. E aí houve um erro de leitura. Se foi feita a leitura, se não foi feita, tudo bem. O problema é, a partir do momento em que houve um erro de leitura, você tem que tentar corrigir isso durante o jogo. Isso não foi feito. Vamos lá, começa com esse erro de leitura, beleza e tudo mais. Outra coisa, eu vou de novo para o que eu falei no pré-jogo, tá? Eu vou de novo para a crítica que eu falei no pré-jogo sobre Davi Luiz e Thiago Maia. O Davi Luiz hoje nem foi dos piores, para mim foi na média baixíssima da maioria, tá? Não vou aqui bater no Davi Luiz em especial, mas eu citei Davi Luiz e Thiago Maia. Ainda tive a ousadia de falar, não, eu ainda acredito em alguma coisa no Cebolinha. Só para fazer alguma análise individual. Enquanto, aí eu vou falar com o São Paulo, argentino, filho da puta, enquanto você acreditar e tiver abraçado num jogador chamado Thiago Maia, que com todo o respeito do mundo não tem futebol para ser titular do nível que o Flamengo quer alcançar. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Foda-se! Às custas do João Gomes. Nada vai me tirar disso. E eu tenho argumentos plausíveis para chegar nisso. Thiago Maia, antes de chegada do Dorival, o Thiago Maia não fazia bons jogos pelo Flamengo. A única época onde ele fez bons jogos no Flamengo foi jogando mais avançado
com o Rogério Ceni, que inclusive foi quando ele se lesionou. Argumentos, tá? Fatos e argumentos. Quando chega o Dorival Júnior, ele escala o Thiago Maia, mas escala também o seu suporte, que é o João Gomes. Já falei aqui, a mesma opinião que eu tenho do João Gomes é a mesma opinião do Alan, que o Flamengo está para contratar. Esses jogadores são ótimos. São ótimos, esse estilo de jogador. Mas é jogador que mascara. Esquema tático frágil, tá? São jogador que mascara. Porque é um jogador que corre, é intenso, consegue preencher espaços. São jogadores que vão na marcação, que chega, que não desiste. Esse tipo de jogador engana o torcedor medíocre. E quando eu falo torcedor medíocre, quem falou merda sabe quem é. E eu também, como torcedor, muitas vezes eu falo merda. Ou quase sempre, para alguns aí, foda-se. Tá? Mas engana torcedor medíocre. Ah, não, o time tá voando. Às vezes não é. Tá uma porrada de erro tático, mas tem um jogador X que tá cobrindo. Tem um jogador X ou Y que tá cobrindo alguns erros. Thiago Maia começa o ano. Eu digo e repito, Thiago Maia foi o jogador mais prejudicial por toda essa vergonha que está acontecendo em 2023. Sozinho, não, mas é o cara que mais prejudica o Flamengo. E o Sampaoli viu isso. O Sampaoli quer muito treinar o Flamengo. Tu acha que o Sampaoli não estava vendo o jogo do Vitor Pereira? Tava. E o Sampaoli aqui, ó, com o caderninho dele, vendo o jogo do Flamengo, não conseguiu analisar que essa porra desse Thiago Maia não é primeiro volante nem aqui e nem na porra da França que ele jogava. O Thiago Maia, para quem não sabe, na Olimpíada que ele ganhou medalha de ouro, ele foi escalado como primeiro volante. Com um jogo ele foi barrado pelo Wallace. Com um jogo. Olha só, hein? Thiago Maia, Renato Augusto e um quarteto ofensivo formado por Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar e Luan, que está encostado no Corinthians. Esse era o time. O Thiago Maia é tão fraco que só ele foi barrado. Aí entrou o Wallace, ex-Grêmio, que hoje está lá na Udinese, se eu não me engano. Thiago Maia não tem qualidade para ser primeiro volante, mas vai a porra do Sampaoli e namora com esse cara de uma forma que bota ele toda hora como primeiro volante. Aí o time melhorou um pouquinho quando o Pulgar foi para primeiro volante. Mas é só o Pulgar sair que o Thiago Maia volta. E fica essa fragilidade. É só o Thiago Maia o problema desse jogo? Não! Antes fosse só o Thiago Maia.